paradoxo de Epicuro, também chamado de problema do mal, é um argumento na filosofia que questiona a existência de Deus como ser onipotente, onisciente e benevolente em relação ao sofrimento humano. O paradoxo é apresentado assim: se Deus é onipotente, então ele pode acabar com o mal. Se Deus é onisciente, então ele sabe que o mal existe. Se Deus é benevolente, então ele tem o desejo de acabar com o mal. Mas como o mal existe, então Deus não é onipotente, ou não é onisciente, ou não é benevolente. O paradoxo de Epicuro argumenta que a existência do mal é incompatível com a ideia de um Deus todo-poderoso, todo sábio e todo bom, porque se Deus tem o poder, a sabedoria e a vontade de acabar com o mal e o sofrimento humano, então por que ele não faz? O Epicuro não era ateu, mas rejeitava a ideia de um Deus preocupado com os assuntos humanos. Para ele, os deuses serviam apenas como ideias morais sem afeição especial pelos seres humanos. O paradoxo da escolha, conforme descrito por Barry Schwartz, destaca que ter um excesso de opções pode levar a menos satisfação com as escolhas feitas. Imagine escolher um notebook entre centenas de opções, cada uma com suas características únicas. Esse cenário pode gerar ansiedade, indecisão e insatisfação, pois a multiplicidade de escolhas pode fazer com que a gente se sinta que está perdendo algo, nos fazendo questionar constantemente nossas decisões. Esse paradoxo pode resultar em uma paralisia de análise, onde ficamos tão obcecados em fazer a escolha perfeita que acabamos não decidindo nada, o que pode ser problemático, especialmente em situações com tempo limitado, como compras ou decisões importantes. O paradoxo da pedra é um dilema lógico e questiona a onipotência de Deus. Ele levanta a questão se Deus pode criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não consiga levantar. Essa situação desafia a ideia de onipotência divina ao criar uma contradição aparente, pois se Deus pode criar uma pedra inamovível, ele não seria capaz de levantar, o que contradiz a noção de Todo-Poderoso. Esse paradoxo mostra de forma simples a complexidade da ideia de onipotência divina. Ao questionar a capacidade de Deus criar algo que vai além de sua própria capacidade, o paradoxo da pedra destaca a natureza desafiadora de certos conceitos teológicos e filosóficos, convidando a reflexão sobre os limites do poder divino e as contradições aparentes que surgem ao explorar essas questões. O paradoxo do aniversário é um fenômeno probabilístico. Em uma sala com menos de 23 pessoas, a probabilidade de pelo menos duas delas compartilharem a mesma data de aniversário é maior que 50%. Esse paradoxo mostra como a intuição humana pode ser enganosa quando se trata de probabilidade e é frequentemente usada para ensinar conceitos de probabilidade estatística. Apesar de parecer improvável, o paradoxo do aniversário mostra que com um número relativamente pequeno de pessoas, as chances de duas delas terem o mesmo aniversário são maiores do que se imagina. Isso acontece porque, à medida que o número de pessoas aumenta, as possíveis combinações de pares também crescem, aumentando a probabilidade de uma coincidência. Esse paradoxo desafia a percepção intuitiva de probabilidade e mostra a importância de entender conceitos estatísticos básicos. O paradoxo de Zenão é um problema filosófico proposto pelo filósofo grego Zenão, que desafia nossa percepção intuitiva sobre o movimento e a divisibilidade do espaço e do tempo. Um dos exemplos mais conhecidos é o paradoxo de Aquiles e a tartaruga, onde Aquiles dá uma vantagem de distância para a tartaruga em uma corrida. Quando Aquiles alcança o ponto onde a tartaruga estava inicialmente, ela já se moveu para um novo ponto. Esse processo se repete infinitamente, levando à conclusão de que Aquiles nunca alcançará a tartaruga. O paradoxo de Zenão questiona a divisibilidade infinita do espaço e do tempo, sugerindo que se o movimento é composto de infinitos pontos intermediários, nunca chegaríamos a um destino. Só que a matemática mostra que é possível somar uma série infinita de termos decrescentes e obter um valor finito. Isso resolve o paradoxo, demonstrando que o movimento é possível, mesmo que envolva uma divisão infinita do espaço e do tempo. O paradoxo da felicidade consiste no fato de que quase todos queremos ser felizes, mas se alguém perguntar o que é felicidade, a maioria não consegue definir com precisão. Isso porque a felicidade é um estado subjetivo e multifacetado que varia de pessoa para pessoa e depende de diversos fatores. Paradoxalmente, algumas das coisas que mais geram felicidade na sociedade atual, como controle, propriedade e independência, podem se tornar armadilhas. Ter muitas opções e escolhas nem sempre é melhor, pois pode gerar ansiedade, paralisia de análise e insatisfação. O paradoxo da felicidade te faz refletir sobre o que realmente importa para a tua felicidade
e a buscar um equilíbrio entre as aspirações e a realidade, evitando a armadilha de sempre querer mais. Agora presta atenção, porque eu duvido você entender esse paradoxo. O paradoxo do paradoxo é um paradoxo que se contradiz a si mesmo, em contradição ao conceito de paradoxo, que diz ser o oposto da verdade. Logo, se um paradoxo contradiz um paradoxo, ele contradiz o contrário da verdade. Ou seja, ele contradiz o contraditório, já contradito pelos seus argumentos contrários. Comentem no comentário se tu entendeu alguma coisa. O paradoxo de Abilene é o conceito que descreve uma situação na qual membros de um grupo concordam com uma ação ou decisão, mesmo que individualmente não concordem, por acreditar erroneamente que essa é a vontade do grupo. Essa dinâmica pode levar a escolhas improdutivas e insatisfatórias, resultando em um acordo mal administrado devido à falta de comunicação eficaz. O paradoxo destaca a importância de expressão honesta de opiniões e sentimentos dentro de um grupo, evitando decisões baseadas em suposições equivocadas e no desejo de agradar aos outros. O paradoxo de Abilene mostra como a falta de comunicação clara e a tendência de concordar para evitar conflitos pode levar a resultados indesejados e prejudiciais. O efeito borboleta é um conceito da teoria do caos que descreve como pequenas mudanças iniciais em um sistema complexo pode levar a grandes diferenças em seu comportamento futuro. Essa ideia é ilustrada pela imagem de uma borboleta batendo suas asas e eventualmente causando uma tempestade do outro lado do mundo. Esse efeito paradoxal destaca a sensibilidade dos sistemas complexos a pequenas perturbações, desafiando a nossa intuição de que grandes efeitos requerem grandes causas. O efeito borboleta é observado em diversos campos, como a meteorologia, economia e biologia, e enfatiza a importância de entender e prever o comportamento de sistemas não lineares. Mesmo parecendo contra-intuitivo, esse efeito demonstra como uma ação aparentemente insignificante pode ter consequências inesperadas. O paradoxo do fracasso apresenta o conceito de quanto mais você falhar, maior a probabilidade de ter sucesso no futuro. Essa ideia sugere que errar e passar por experiências negativas pode aumentar sua chance de sucesso a longo prazo. A ideia por trás desse paradoxo é que o fracasso fornece oportunidades de aprendizado e crescimento. Cada vez que você falha, você ganha experiência valiosa sobre o que não funciona, pode ajustar suas estratégias e abordagens. Além disso, lidar com o fracasso constrói resiliência e perseverança, que são qualidades essenciais para o sucesso. Então, mesmo que pareça contraditório, abraçar o fracasso como parte do processo e não desistir após erros pode aumentar a sua chance de alcançar o sucesso desejado no futuro. O paradoxo do escolho destaca a ideia de que fazer regularmente coisas difíceis pode tornar a vida mais fácil. Ao encontrar desafios e tarefas complexas de forma consistente, desenvolvemos habilidades, resiliência e confiança que nos permitem lidar melhor com situações difíceis no futuro. Esse paradoxo ressalta a importância do crescimento pessoal e da superação de obstáculos como um caminho para facilitar a jornada da vida. Por outro lado, o oposto também é verdadeiro. Evitar desafios e optar pelo caminho mais fácil pode levar a uma vida mais complicada no longo prazo. Ao se esquivar de dificuldades e não se expor a situações que exigem esforço, corre o risco de limitar o próprio desenvolvimento e enfrentar maiores desafios no futuro. Então, isso nos faz pensar na importância de sair da zona de conforto, abraçar desafios e persistir diante das adversidades para colher os frutos de uma vida mais satisfatória. O paradoxo da rede social ilustra como a contradição entre a aparente conexão proporcionada pelas redes sociais e a sensação de isolamento que muitas vezes surge nesse ambiente virtual. Embora as redes sociais tenham um propósito de facilitar a comunicação e aproximar as pessoas, o excesso de tempo dedicado a essas plataformas pode levar a sentimentos de solidão e desconexão emocional. O aumento da interconexão virtual pode resultar em uma diminuição da conexão genuína e significativa entre as pessoas, levando a uma sensação de isolamento e superficialidade nas relações. O paradoxo da rede social destaca a importância de equilibrar o uso das redes sociais com interações presenciais e significativas, a fim de evitar a armadilha da solidão em um mundo cada vez mais conectado. O paradoxo do medo desafia a ideia convencional de que devemos evitar aquilo que nos assusta. Contrariamente, sugere que enfrentar nossos medos pode levar ao crescimento pessoal e superação. Ao confrontar o que nos amedronta, desenvolvemos coragem, resiliência e autoconfiança, permitindo expandir os limites e alcançar novas conquistas.
Assim, ao invés de ser obstáculos, nossos medos podem se tornar oportunidades de transformação e evolução, mostrando o caminho para o autodesenvolvimento e a realização pessoal. Exemplo, quando alguém tem medo de tentar algo novo, como mudar de carreira ou iniciar um negócio próprio. Esse medo do desconhecido do fracasso pode impedir a pessoa de buscar oportunidades de crescimento e realização pessoal. Só que ao enfrentar esse medo e tentar, mesmo que falhe, ela desenvolve resiliência e aprende valiosas lições para o futuro. O paradoxo do medo mostra que o caminho para superar medos e alcançar o que desejamos muitas vezes passa por encará-los de frente. Mesmo que o medo seja uma emoção natural, deixar que ele paralise nossas ações pode nos privar de experiências transformadoras e do alcance de nosso potencial. O paradoxo do conhecimento é o conceito que descreve a relação entre o conhecimento adquirido e a percepção da falta de conhecimento. Quanto mais você aprende, mais você percebe que não sabe nada. Isso significa que ao adquirir conhecimento, você se torna mais consciente da vastidão do desconhecido, o que pode levar a uma sensação de que o conhecimento é infinito e que nunca se pode saber tudo. Esse paradoxo é ilustrado pela ideia de que, ao aprender mais, você se torna mais ciente das limitações do seu conhecimento e da complexidade do mundo. Isso pode levar a uma humildade intelectual, reconhecendo que o conhecimento é um processo contínuo e que sempre há mais a aprender. Além disso, o paradoxo do conhecimento destaca a importância de compartilhar o conhecimento. Quanto mais se divide, mais ele aumenta. Assim, o conhecimento não é apenas uma acumulação de informações, mas um processo de crescimento e desenvolvimento contínuo envolve a compreensão, a aplicação e a transmissão do conhecimento adquirido. O paradoxo da escassez descreve a situação em que, quanto mais disponível algo estiver, menos desejável ele se torna. Isso ocorre devido à percepção de valor associada à raridade e exclusividade de um item ou recurso. Quando algo é facilmente acessível, tendemos a subestimar sua importância e a não valorizá-lo da mesma forma que se estivesse em escassez. Essa dinâmica é observada em diversos contextos, desde produtos de consumo até talentos profissionais, onde a abundância pode levar à desvalorização e à falta de apreciação do que está disponível em excesso. Assim, o paradoxo da escassez te lembra da importância da raridade e da limitação na percepção de valor, destacando como a escassez pode influenciar significativamente suas preferências e comportamentos. O paradoxo do desapego descreve a ideia de que, para alcançar algo desejado, muitas vezes é necessário se desapegar desse desejo de forma excessiva. Isso significa que, ao se apegar de maneira obsessiva a um objetivo ou resultado específico, pode-se criar uma ansiedade e uma pressão que, ironicamente, pode dificultar a conquista desse mesmo objetivo. Ao se desapegar do resultado final e focar no processo, na jornada e no aprendizado ao longo do caminho, é possível agir com mais liberdade, criatividade e leveza, o que pode aumentar a chance de sucesso. Esse paradoxo ressalta a importância de equilibrar a determinação e a dedicação com a capacidade de soltar o controle e aceitar a incerteza. Ao se desapegar do resultado final, a pessoa se torna mais aberta a novas possibilidades, mais adaptável às mudanças e mais receptiva às oportunidades que surgem no caminho. Assim, o paradoxo do desapego te lembra que muitas vezes é preciso soltar as amarras do desejo excessivo que se encontra a verdadeira liberdade e a capacidade de alcançar o que se deseja. Se gostou do vídeo, deixa teu like, compartilha com um só amigo teu e se inscreve no canal. Aproveita e comenta a tua opinião e sugira o próximo tema. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque talvez eu tenha deixado alguma coisa para você. E já que ficou até aqui, o YouTube escolheu o melhor vídeo para você assistir agora. Tá na tela para você.